Alô, galerinha do sexto ano, aqui é o tio Bigode novamente. E vamos aqui falar no livro 2, a aula do livro 2 da unidade 6, capítulo 1, polígonos, primeira parte. Eita, polígonos, geometria. Vamos entrar numa parte muito importante da matemática, a geometria intuitiva. A geometria ela é uma ciência intuitiva. Ela surgiu da observação do meio. Euclides de Alexandria, que foi o geômetra que desenvolveu todo o processo catalogando as regras geométricas, porque antes elas eram soltas, a geometria era solta, entendeu? Um local falava alguma coisa, outro local falava alguma coisa, mas Euclides em Alexandria, ele juntou tudo, catalogou tudo e criou tipo um livro, um conjunto de papiros tipo um livro, que hoje é um livro chamado Os Elementos. E nesse livro a gente pode ver algumas cores de geometria que vai aparecer aqui hoje, como por exemplo, segmentos consecutivos. Quando eu falo segmentos, segmento de reta é um pedaço de uma reta. Segmento é uma reta que tem ponto inicial e ponto final. Isso é um segmento. E aí nós temos os segmentos consecutivos. O que é que nós lembramos quando falamos da palavra consecutivo? É que vem logo depois, que é subsequente. Algo que é consecutivo a outro é algo que vem logo consecutivamente a outro. Por isso a palavra consecutivos. E os segmentos consecutivos são aqueles que possuem um ponto em comum ligando eles. Ou seja, segmentos consecutivos são dois segmentos de reta que possuem um ponto ligando os dois. Por exemplo, aqui eu tenho os segmentos de reta AD e BD, eles são consecutivos, observem, o segmento A termina em D e o segmento DB começa em D e termina em B, ou seja, esses dois segmentos AD e BD são consecutivos porque possuem um ponto D ligando os dois. Então, dois segmentos são consecutivos quando possuem um ponto em comum ligando os dois segmentos. E aí eu tenho também agora os segmentos, de novo segmentos, continuam na mesma linha, segmento de reta, segmentos colineares. Colineares, a palavra colinear é dividida em duas partes. Co, pertence, lineares, linha, pertence à mesma linha, pertence à mesma reta. Então os segmentos colineares são aqueles que estão contidos na mesma reta. São consecutivos? Podem ser consecutivos, mas também podem não ser. Veja, colineares consecutivos. Está aqui um exemplo. Um segmento que começa no ponto P, passa pelo ponto Q e vai até o ponto R. Ele é chamado de dois segmentos colineares, porque os dois juntos, PQ e QR, formam um segmento, é uma mesma reta, tá vendo? Se você observar, eu tenho aí três segmentos, PQ, QR e PR. Eu tenho três segmentos, mas se você observar, PR é um segmento, a junção dos dois. Os dois segmentos estão na mesma reta, e são consecutivos, porque o Q pertence para os dois segmentos, tá vendo? Agora tem os segmentos colineares não consecutivos. Observa, AB, CD estão na mesma reta, AB e CD, porém não tem ponto que ligue os dois segmentos. Eu tenho um segmento AB em destaque aqui e eu tenho um segmento CD em destaque aqui, e nenhum segmento ligando eles dois. Então eles não são consecutivos, mas são colineares, estão na mesma reta. Então os segmentos colineares podem ser consecutivos quando estão na mesma reta e possuem um ponto em comum, e podem ser não consecutivos quando estão na mesma reta e não possuem ponto em comum. Vamos prosseguir.
Polígonos. Polígonos. O que é um polígono? O polígono são figuras geométricas planas formadas por segmentos de reta. Por vários segmentos de reta. Não existe polígono formado com 2 segmentos de reta. O menor número de segmentos de reta que formam um polígono são 3. 3 segmentos de reta formam um triângulo. E aí, os polígonos são formados por linhas. Se não, eu vou ler cada uma delas. Linhas poligonais abertas simples. São polígonos? Não, porque eles são abertos. São figuras, são conjuntos de segmentos abertos, eles não são fechados. Linhas poligonais abertas também, não simples. São abertas, porém, em algum momento os segmentos se cruzam. Linhas poligonais fechadas simples. Fechadinha, não é aberta não. E é simples porque não se cruza. E é fechadinha. Fechou tipo uma região. E aqui as linhas poligonais fechadas não simples. São fechadas, mas se cruzam. Por isso que não são simples. Desses 4 tipos de linhas, qual é o tipo de linha que eu posso construir um polígono? Olha aí. Essa eu não posso, porque é aberta. Essa daqui eu não posso, porque é aberta também e se cruza. Essa daqui é fechada, mas se cruza os lados. Eu não posso ter lados se cruzando. Então sobrou essa. Essa daí são as linhas poligonais simples fechadas. Elas são as linhas que formam os segmentos de reta que determinam um polígono. Mas se você observar essas 2 figuras, são 2 figuras diferentes. Essa daqui parece uma bandeirinha de São João, né? E essa outra aí é um quadrilátero estiloso. Mas tem uma diferença entre essas 2 figuras. Olha aí. Polígonos côncavos e convexos. Não é a música do Roberto Carlos não, côncavo e convexo. É os polígonos. Então nós vamos lá, polígonos convexos, que é o que nós vamos mais utilizar no decorrer da nossa vida matemática, no fundamental, no médio. Os polígonos convexos possuem todas as medidas de ângulos internos menores que 90 graus. Lembra que 90 graus é um Lzinho, não é? Um L forma um ângulo de 90 graus. Se no meu polígono todas as medidas forem menores que 180, porque 90 é isso aqui, 180 é uma meia-lua. Se todas as medidas forem menores que 180, ele é um polígono convexo. Observa esse polígono aqui, eu tenho 2 ângulos de 90. Eu tenho esse ângulo aqui, que é menor do que 180, porque se fosse 180 passava direto, não é? Esse é menor do que 180, esse é menor do que 180. Se todos os polígonos são menores que 180, se todos os ângulos são menores que 180, ele é um polígono convexo. Eu tenho uma outra dica, que não tem nada a ver com ângulo. Vamos imaginar os vértices do polígono, as pontas, como se fossem flechas. Se todas as pontinhas do polígono estiverem apontando para a região externa do polígono, esse polígono, ele é um polígono convexo. Como assim, tio? Se todas essas pontinhas estiverem, as pontas do vértice estiverem apontando para fora da figura, o polígono é convexo. Ok? O mesmo princípio é utilizado para os polígonos côncavos. Os polígonos côncavos são aqueles que possuem pelo menos uma medida de ângulo interno maior que 180. E aí, aqui é a figura. Observe o polígono, região interna daquele polígono. Esse ângulo é menor do que 180, esse e esse, mas esse aqui é maior. O ângulo interno aqui, é maior do que 180. Então este polígono é um polígono côncavo. Aí vai a dica que eu dei para o convexo, a mesma coisa. Observe as pontinhas dos vértices. Se todos os vértices estiverem apontando para fora da figura, ele é um polígono convexo. Se eu tiver um vértice apontando para dentro da figura, esse polígono é um polígono côncavo.
ok? O polígono mais utilizado vai ser o convexo. E aí a gente tem polígonos e seus elementos. Esse é o polígono que eu desenhei para vocês. Mais na frente vocês vão observar que ele é um hexágono, um polígono que tem 6 lados, não necessariamente do mesmo tamanho, é um hexágono. Aí eu tenho agora os vértices. O que é o vértice? O vértice é o ponto que liga todos os lados do polígono. Por exemplo, esse A maiúsculo é um ponto, ele está ligando esse lado aqui com esse outro, então o A é um vértice, o B é outro vértice, o C é outro vértice, o D, o E e o F. Se o polígono tem 6 vértices, ele automaticamente vai ter 6 lados. E agora a gente vai ver os lados, olha aí, ó. Os lados do polígono é formado por segmentos de reta, pedaços de reta que tem início e fim. Por exemplo, AB é um dos lados, AB é um dos lados do polígono, e ele é um segmento de reta, começa no A, termina no B. BC é outro, CD é outro, DE é outro, EF é outro, e FA é o 6º lado. Se um polígono tem 6 lados, ele tem 6 vértices, e ele também vai ter 6 ângulos internos, que eu estou representando aí por letras minúsculas com um circunflexo em cima. A circunflexo, B circunflexo, C, D, E, F, todos com circunflexo em cima, são os ângulos internos do polígono. E aí vai a dica do tio Bigode. Tarefa de casa: resolver página 125 e 126 do seu livro 2. Fique em paz, na próxima aula a gente continua com o polígono. Valeu!